Hola, buenos días a todas, Olá, todos. bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Franco e eu vou começar com esta sessão chamada Corpos Medicalizados, Estados Ausentes, organizada pela Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas Trans, que se chama Rede LAC Trans. Primeiro, vamos falar sobre as recomendações para a saúde das mulheres trans na América Latina e no Caribe. É um guia que foi feito por pessoas trans e para elas também, no quadro de um projeto realizado entre vários países, criado entre 2016 e 2019, em 13 países da América Latina e do Caribe. Hoje vamos estar aqui junto com as nossas companheiras, Marcela Romero, que é a coordenadora regional da Rede Lactrans. Também temos titulares do Paraguai, da Rede Lactrans. Temos também pessoas do Panamá, Alejandra Soto, que forma parte da rede do Chile para a Rede Lactrans. Também temos a referente nacional titular da Bolívia, a Miluska Loquinhos, que é a representante do Peru na rede Lactrans. Então, agora eu gostaria de dar a palavra para a nossa companheira Vicky Acosta, que vai falar sobre o trabalho feito neste guia e sobre as situações Gracias. nas quais estamos trabalhando. Buenos días a todas las Olá, personas. obrigada. Voy a comentar sobre Bom dia a todos, a este todas e paquete a que ha todes. sido Eu vou falar diseñada, sobre este guia que foi criado escrita por mujeres trans como una e herramienta para escrito mejorar el pelas acceso a los mulheres servicios de trans como uma salud ferramenta para para todas las melhorar personas. acessos a Asimismo, serviços para quienes para trabajan en todas servicios de nós. salud Da pública, mesma forma, para quem para trabalha fornecendo beneficios serviços de toda la saúde, información neste guia necesaria poderão sobre encontrar as melhores práticas e todas una as informações abordaje integral necessárias de la salud con un enfoque sobre a integral abordagem de los derechos integral humanos. desses Además, serviços esta com uma guía perspectiva respeitosa dos Esta direitos guía humanos. se puede utilizar para todas las mujeres Além trans como disso, una essas herramienta de diretrizes podem empoderamiento, ser utilizadas convirtiéndola pelas en una mulheres trans política como de uma ferramenta incidencia de política, empoderamento, política para reclamar servicios de como atención estratégia de médica incidência gratuita, política para pedir serviços, de serviços médicos baseados descentralizada no y descentralizados respeito, que possam satisfazer as nossas necessidades. reduce As sanciones pessoas a toda trans mujer que trans trabalham confundida nos por serviços de saúde consideramos que têm debemos um ser poder muito visibles, grande sobre os servicios nossos públicos corpos e as nossas vidas. deficitarios, É por isso que eliminando precisamos ser parceiras nessa esta tarefa, representación eliminar as barreiras e os para nosotras. obstáculos La forma en que nos se serviços de presenta es saúde. Para nós, a importante forma de nos apresentar é importante. As nossas decisões precisam ser tratamiento y respeitadas. consultas en los centros de salud Permanecer no tratamento e voltar ao se posto de distingue saúde vai de los depender centros privados. muito de que tudo Esperamos que isso esta possa guía ser nos respeitado. ayude a trabajar en Esperamos que este conjunto guia nos ajude a trabalhar conjuntamente y com en as outras mulheres coordinación trans da con América Latina e do cargos Caribe federales, e com profissionais de nuestras saúde recomendaciones sobre cómo acompañarnos e adecuadamente en el falar proceso também asistencial. sobre as recomendações necessárias para Muchas o acompanhamento mujeres trans da continúan nossa trabajando en saúde servicios de e salud para a nossa pública identidade de gênero. Essa é somente a minha Muchas apresentação e gostaria muito de agradecer a todos os que estão aqui. Muito obrigada, Vicky. Agora eu gostaria de dar a palavra à nossa companheira Vênus Terrada, que vai falar sobre por que temos um guia e qual é a importância de contar com ela. Olá, bom dia a todas. Bom, este guia foi criado exatamente pela necessidade que as companheiras trans e os homens trans têm na nossa região. Eu acho que é incrível o que está acontecendo, porque com este guia conseguimos minimizar e, ao mesmo tempo, visibilizar a necessidade das populações trans para ter diretrizes dentro do sistema de saúde. Quando começamos a trabalhar com essas diretrizes e distribuímos elas para o sistema de saúde, os profissionais da saúde, houve mudanças positivas, porque os serviços de saúde proporcionados eram muito quadrados, muito rígidos. Os profissionais da saúde tratavam a gente como se fôssemos somente objetos ou
somente falavam o nome que aparecia nos nossos documentos de identificação, oficiais, mas nem perguntavam para nós como a gente gostaria que nos chamassem. Atualmente, com este guia, conseguimos diminuir um pouquinho só a discriminação. É só um pouco, porque temos muitas pessoas que ainda têm dificuldades e pessoas que não aceitam as mudanças. Para nosotros y nosotras y nosotres, Para nós, para todos nós, é importante contar com um guia como este, não somente na América Latina e no Caribe, mas no mundo todo, porque a situação das pessoas trans é internacional e podemos continuar avançando e precisamos identificar a nossa necessidade de hormonização. Por que é importante ter acesso aos sistemas de saúde para ter um tratamento hormonal adequado? Também precisamos considerar o estilo de vida e garantir uma saúde integral. As populações trans também sofrem muitas doenças, não somente como foi representado há muitos anos o HIV. Também somos vítimas de câncer, muitos problemas e doenças relacionadas com a pele. Então, este guia, essas diretrizes ajudam a formar parte do sistema de saúde e receber serviços sem ser vítima de discriminação e violência e poder ter acesso a um sistema um pouco mais amigável. Quando nós distribuímos essas diretrizes e muitas pessoas leram, ou quando disponibilizamos este guia massivamente e falamos sobre o que as pessoas iam encontrar no guia, muitas pessoas ficaram interessadas e pediam muito este guia para que cada posto de saúde contasse com um guia de atendimento integral para a saúde das mulheres trans na América Latina e no Caribe. Então, estas são coisas muito importantes e são avanços que aconteceram na região, porque nunca tivemos um guia como este. Na verdade, são as primeiras diretrizes publicadas pela rede LACTRANS. É o primeiro guia que foi criado e foi o primeiro guia lançado para o sistema de saúde, que foi recebido também de forma muito positiva. Então, estas são as minhas primeiras palavras. Muito obrigada. Muchas gracias, Venus, por tus palabras y por tu Muito participación. obrigada, Vênus, pelas suas palavras e pela sua participação. Agora eu gostaria de seguir adiante com a Niluka, que está aqui, para falar sobre alguns desafios e falará sobre a finalidade do guia, mas principalmente sobre os principais desafios que precisamos enfrentar na nossa região. Bueno, Olá, tudo la guía bem? de salud marca, ¿no? O ha permitido una línea de Bom, partida o guia de saúde proporcionou um ponto de partida para que os sistemas de saúde na América Latina possam reconhecer a identidade das pessoas trans. se plantea Então, esse instrumento, esta ferramenta, propõe ir além do acesso à saúde para pessoas trans na América Latina. Aqui no Peru, para la implementación de la norma técnica trans pudemos implementar a norma técnica trans, que permitia a terapia hormonal para feminizar os corpos das pessoas trans. también planteándonos incluir la masculinización Como desafio, também incluímos a masculinização na terapia hormonal oferecida pelo Estado. Isso é muito importante e nós, na organização, acreditamos que este guia de saúde ajuda a eliminar o estigma, discriminação, violência e ter acesso aos direitos humanos. Nesse sentido, estamos muito comprometidas com a inclusão dentro dessas diretrizes de trabalho no quadro da saúde integral das pessoas trans, o reconhecimento da identidade de gênero. E da mesma forma, acreditamos que é importante falar sobre a saúde psicossocial das pessoas trans
mas esse serviço fundamental muitas vezes fica esquecido. As organizações e os profissionais da saúde que trabalham com pessoas trans se concentram em iniciativas grupais e entre pares, enquanto outras organizações estabelecem normas sobre melhores práticas e treinamentos para fornecer serviços psicossociais. Também utilizamos este instrumento para medir o impacto na vida das pessoas trans e no enquadramento da saúde mental depois da quarentena e durante a epidemia que muitos países estão enfrentando por causa da Covid. Também é importante continuar treinando os profissionais da saúde, porque isso ajuda o empoderamento das pessoas trans e ajuda elas a saberem quais são os seus direitos relacionados com serviços de saúde. Tenía por acá una nota. Por exemplo, eu tinha aqui uma nota. Por ejemplo, hay situaciones muy cotidianas, ¿no? Temos situações cotidianas En situaciones hostiles. que muitas vezes são situações hostis no fornecimento dos serviços de saúde. Então, é necessário continuar fornecendo treinamento para os profissionais da saúde que vão atender as pessoas trans para que elas possam ser chamadas pelo seu nome social, o nome que elas utilizarem para se identificar. Então, é um desafio implementar todo esse trabalho na América Latina, mas é por isso que a nossa rede criou este guia para que forme parte da vida cotidiana e de todos os serviços, acesso aos serviços de saúde para as pessoas trans na América Latina. No caso do Peru, estamos implementando as normas técnicas. Sabemos que a situação atual é muito difícil para todos os países da região, mas ao mesmo tempo, também estamos melhorando os serviços integrais de saúde. Nós acreditamos que os fornecedores de serviços de detecção do HIV têm uma função fundamental para garantir a conexão entre os serviços e as pessoas com diagnóstico positivo de infecção de HIV. Então, idealmente, deveremos estabelecer essas conexões com o tratamento e a detecção do HIV. Isso deveria ser promovido. Mas as pessoas não são indicadas para tratamento. Muitas pessoas precisam de algum tempo para aceitar o diagnóstico e procuram o apoio dos seus parceiros e familiares, os parentes, para procurar o serviço de atendimento. Outras entram e saem constantemente do atendimento, do tratamento. Então, isso também é necessário para poder eliminar o estigma, a discriminação e essa situação tão complicada que apresenta muitos obstáculos para o acesso à saúde integral, e esse é um problema que todas as pessoas trans estão enfrentando. Então, seria isso. Bueno, Raiza, muchas gracias por compartirnos Muito esto. obrigada por compartilhar tudo isso, Raíza. Eu sou Miluska, não Raíza. Quería dar la palabra a Marcela Então, Romero. Miluska, muito obrigada. Agora eu gostaria de dar a palavra a Marcela Romero, que é a coordenadora regional da Rede Lactrans. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, buenas a todos. Olá, vocês estão me ouvindo? Bom dia a todas, a todos e a todos. Eu tive uns problemas técnicos para me conectar, mas já consegui estar aqui. Eu ouvi um pouco o que a minha companheira Miluska falou sobre o acesso à saúde e o acesso aos direitos políticos. Muitas vezes os nossos corpos não são respeitados nesses serviços de saúde. Não existe nesses serviços de saúde a capacidade de atender as pessoas trans. Sí, Marcia, acá estoy. Estoy bien, decime porque como entré recién y no podía. Temos aqui o Franco. Perfecto. Queda un poco de lo que sería la presentación
de cómo se elaboró Sim, esta ainda temos a apresentação, tivemos a apresentação sobre como foi criado o guia, entre outras La guía es muy coisas. necesaria para nuestra región. Nosotras venimos desde É muito complicado para a nossa região, porque há muitos anos estamos sofrendo o estigma e discriminação. Sempre fomos considerados homens que fazem sexo com homens, ou pessoas gays e pessoas homossexuais. Mas na rede latino-americana começamos a mudar esses indicadores. que realmente las políticas que E se realmente as políticas que são feitas na região relacionadas com a saúde precisam ter uma perspectiva de gênero e precisam respeitar a identidade de gênero das pessoas trans. pudimos E cambiar estamos fazendo isso há 3 anos na região. Em alguns países, na maioria dos países, conseguimos mudar medicalización a perspectiva da medicalização dos nossos corpos e precisamos mudar essa perspectiva profissional. en algunos países, no en todos los Em países, alguns países, não em todos os países, precisamos ainda procurar o acesso à saúde integral, porque isso não está garantido. E esse guia é muito necessário, porque todos os que trabalhamos aqui na rede queremos ter acesso à saúde sem estigma e discriminação. E estou falando isso com a perspectiva de uma mulher trans ou um homem trans que cresceu, foi adolescente, mas também já pode ter envelhecido, pode ser idosa. As mulheres trans eh, já aparecem como se parecem idosas aos 35 anos, porque foram submetidas a cirurgias clandestinas. Muitas de nós precisamos ir para um hospital onde, como não existe solução profissional, sofremos amputações, eliminação, por exemplo, dos seios e muitas vezes sofremos de infecções no corpo todo, infecção nos pulmões, pelo excesso de azeite nos seios, e também chegamos até a morte sem ter acesso a uma sala de cirurgia ou sem ter acesso ao tratamento para diminuir a infecção no corpo. Eu acredito que tudo o que acontece é paliativo, os médicos somente dão injeções ou dão analgésicos para acalmar a dor, mas o problema é muito mais profundo. O problema não é somente a dor, é a infecção que vai se desenvolvendo no corpo todo e quase sempre atinge os pulmões, os rins e muitas das nossas companheiras sofrem pela falta de atendimento médico. Então, eu acredito que com esse tipo de serviços de saúde precisamos falar sobre direitos humanos, precisamos treinar os profissionais da saúde em direitos humanos, porque eh, parece que é um profissional que está nos atendendo, mas eles não sabem quais são os direitos das pessoas trans, das pessoas mais vulneráveis, das populações que estão em risco. Sempre que vamos no hospital, eles sempre consideram que somos somente pessoas que vivem com HIV, e eles acreditam que somente fornecendo medicamento antirretroviral, o problema vai ser resolvido, mas isso vai muito além dos antirretrovirais. Estamos falando também sobre saúde mental, falamos sobre autoestima, adesão ao tratamento, proteção também, na área de saúde. Eu acredito que esses serviços não existem nos nossos países. Nos nossos países, somente tem um médico infectologista que vai nos atender, vai fazer uma análise, algum teste e vai, renovar os retrovirais cada 3 meses. Em alguns hospitais não é possível, por exemplo, fazer uma detecção da carga viral ou monitorar o nosso estado de saúde. 6 meses depois do tratamento, voltamos ao hospital porque temos úlceras no estômago, feridas, problemas hepáticos, caída de cabelo, muitos problemas que os médicos falam que formam parte do tratamento.
mas o médico não sabe sobre esse deterioramento que temos. Qualquer pessoa, mas especificamente uma mulher trans, tem realmente um envelhecimento grande, desde uma perspectiva social. Isso faz com que sejamos mais vulneráveis e muitas vezes nos hospitais, quando uma mulher trans precisa ter um serviço, os sintomas são muito severos, muitas vezes algumas características masculinas também estão presentes, e é aí que os profissionais da saúde começam a nos tratar como homens, a nos violentar e realmente o que nós queremos é receber atendimento, talvez ser internadas e nos recuperar o mais rápido possível, mas existe muita violência institucional os profissionais da saúde, porque sempre somos uma piada para os profissionais. Se somos internadas, o hospital inteiro passa no nosso quarto para ver a nossa condição e parece parece que somos simplesmente objetos e que, somos uma curiosidade para as pessoas que estão trabalhando no hospital. Então eu acredito que o setor da saúde precisa aprender sobre direitos humanos, porque o treinamento também forma parte dos seus estudos, da sua formação acadêmica, mas a formação política relacionada com os direitos humanos requer que todas as cidadãs e cidadãos que tenham acesso aos serviços de saúde sejam respeitados. Então, primeiro devemos respeitar a identidade de gênero das pessoas e depois cada uma das pessoas deveria receber um atendimento de saúde mental, por exemplo, saber sobre o consumo de drogas, álcool, alimentação, falar sobre a ausência do Estado também. E dentro dos hospitais, seria ideal ter a presença de trabalhadoras sociais que possam monitorar as situações das mulheres trans. E muitas pessoas internadas por pneumonia ou tuberculose precisam ficar internadas no hospital 2 meses, mas quando saem do hospital, elas não têm onde morar. Entonces, yo creo que eso, ahí hay que trabajar, hay que tener E eu acredito que para isso precisamos de uma ajuda social, com assistência social no hospital. E no caso, por exemplo, da Argentina, muitas das companheiras que saem do hospital porque estiveram internadas voltam ao trabalho, à sua esquina, naquele mesmo dia para fazer trabalho sexual e para poder sobreviver com o frio e com as suas necessidades, porque elas precisam ganhar dinheiro de novo para poder alugar um quarto de hotel, porque o dono do hotel já expulsou ela do hotel, tirou tudo que ela tinha. Então, o Estado está ausente. O Estado não só precisa dar tratamento de retrovirais, porque esse não vai, resolver o problema do HIV com as mulheres trans, precisamos ir muito além disso e precisamos falar mais sobre recursos humanos, adesão ao tratamento, redução dos danos, e não somente vamos usar a palavra violenta, que é redução do dano causado pelas drogas. Primeiro precisamos analisar a alimentação, o consumo de álcool, as drogas, temos muitas coisas envolvidas nesse processo, porque se somente analisamos um lado do assunto, voltamos a enfrentar estigma, porque muitas vezes as mulheres trans são consideradas simplesmente como pessoas viciadas em drogas. Então precisamos, abrir essas possibilidades para todas nós. Eu sempre falo que as mulheres trans têm um momento de suas vidas onde recebem ajuda do Estado ou nos reprime quando vamos para a cadeia, quando a polícia pega a gente, esse é um momento que temos um contato com o Estado e quando vamos para o hospital também, mas não temos educação, a comunidade trans não tem acesso ainda à agenda política que o Estado precisa desenvolver. Então, as populações trans não estão incluídas no trabalho, no desenvolvimento social, nas residências, para todos esses projetos, todos deveriam ter acesso, mas na América Latina a população trans não tem acesso.
E o tema principal para todas nós é a saúde, para poder sobreviver. Mas, em alguns casos, depois de ter acesso a um serviço de saúde supostamente integral, precisamos enfrentar a repressão do Estado e a violência institucional. O mesmo Estado que proporciona atendimento de saúde também reprime a gente na rua, a polícia. Essa é a violência institucional. Então, o Estado precisa criar uma agenda de inclusão, políticas de desenvolvimento social, uma agenda de trabalho conjunto com a população trans, porque em alguns países, carregar preservativos na carteira é promover a prostituição. O preservativo dado pelo Estado é considerado uma razão para processar a pessoa que carrega preservativos, porque isso significa que a pessoa está promovendo a prostituição. Então, o Estado proporciona essa ferramenta de prevenção, mas o outro reprime você, porque se você estiver carregando esses preservativos na carteira, você pode ser vítima de abuso da polícia. Então, eu acredito que é necessário ter uma visão integral dos problemas, porque sabemos que existem problemas em várias áreas diferentes, não podemos trabalhar somente com um ministério, e é por isso que nós criamos esse guia de saúde com uma perspectiva trans para as companheiras trans. Então, é a parte humanitária, a parte comunitária, como é que uma mulher trans chega ao hospital e quais são os obstáculos, as barreiras que precisamos enfrentar para ter uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor. Também é preciso trabalhar entre nós para que as coordenadoras e as promotoras de saúde e direitos humanos possam monitorar dentro dos hospitais o que está acontecendo, qual é a taxa de mortalidade das nossas companheiras que precisam de serviço de saúde. Sabemos que muitas das nossas companheiras falecem por HIV, que é o que o serviço de saúde diz, mas não sabemos por quê, nem o que aconteceu. Não temos muitas informações, porque muitas vezes custa entrar no hospital. Nós criamos consultórios inclusivos com promotoras de saúde e direitos humanos, que são companheiras que monitoram a situação nos hospitais. E poder gerar uma consciência com os médicos e as enfermeiras. Precisamos de um diálogo entre a população afetada, empoderada e formada, que pode nos ajudar a nos educar, o serviço de saúde, a sociedade civil, e podemos fazer essas mudanças, porque a falta de informação e a falta de contato com as populações afetadas também é uma razão para essa falta de serviços. Muitas vezes, temos somente contato com algumas companheiras no hospital, mas os profissionais de saúde não têm contato com as nossas companheiras trans que têm mais formação, que estão mais preparadas, então precisamos quebrar essa estrutura burocrática, essa estrutura, formada por códigos dentro do serviço de saúde, utilizando a perspectiva de uma mulher trans empoderada e formada. Então, é preciso ter mais respeito para a identidade de gênero. Por isso que é importante ter esse guia, que, como eu gostaria de repetir, não é um guia burocrático, não é um guia feito pelos profissionais da saúde, é um guia feito por nós, com as nossas experiências e as coisas que vivenciamos. Então, experiências nos hospitais, internação, talvez acompanhar uma companheira no hospital e testemunhar essa violência institucional que precisa ser suportada nos hospitais. Então, o guia ajuda primeiro a pensar em que nós somos cidadãs e temos direitos e que a nossa identidade de gênero precisa ser respeitada, porque
quando os profissionais da saúde nos humilham, quando estamos quase morrendo, isso é terrível. E isso acontece em todos os países da América Latina e do Caribe. Muchas gracias, Marcela. Muito Quisiera dar obrigada, Marcela. Agora eu gostaria de dar a palavra a Alejandra Soto, que vai falar sobre a abordagem e a da falta de ferramentas de atendimento de primeira mão. E também gostaria de fazer uma pergunta que também apareceu aqui das nossas participantes, que diz assim: vocês realmente consideram que os serviços médicos estão conscientes das suas necessidades como mulheres trans? Buenas tardes. Olá, boa tarde. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero, como estamos hablando Boa de tarde. para nosotras Estamos acá falando en sobre a saúde. Nós aqui no Chile temos uma mesa que é uma mesa de HIV e direitos humanos que já teve a participação da Marcela. Tivemos encontros nacionais e internacionais com várias organizações. Estamos em 12 regiões do país. Temos um novo ministro, tivemos situações sociais importantes, depois apareceu a pandemia, então não conseguimos continuar promovendo as nossas propostas do Ministério de Saúde para as pessoas trans. Então, não conseguimos fazer isso, também não conseguimos incluir todas as políticas relacionadas com direitos humanos. Neste momento, tudo está sendo abordado pela diretora da organização para saber como ajudar uma companheira que, durante essa pandemia, nesse momento, identifica que tem HIV ou AIDS. Isso tem sido muito preocupante porque o índice de companheiras que têm um resultado positivo é maior por causa do que está acontecendo. Elas não têm acesso à alimentação e porque não estavam comendo corretamente, tiveram problemas no sistema imunológico, temos problemas de saúde mental, porque não conseguem pagar o aluguel, porque não conseguem trabalhar, porque não têm acesso a mercadorias e muitas vezes também são expulsas dos seus apartamentos. Então, a prevalência de mulheres trans aumentou no Chile e nós sempre, na nossa instituição, sempre temos as portas abertas para todos os que precisem fazer testes e no Ministério tivemos que pedir, por favor, para fazer uma vinculação dentro da rede de saúde, mas esse não é um problema com as nossas companheiras, porque fazemos o teste na casa trans, depois fazemos um exame de sangue e nesse momento a companheira vai ser encaminhada diretamente para o Hospital Bares Druco, porque temos uma parceria com esse hospital. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa organização, com os nossos contatos. Tivemos algum problema técnico? Hola. Olá? Corta, no se escucha. Acho que tivemos alguma interrupção e não conseguimos mais ouvir a Alejandra. Sim, eu acho que ela teve algum problema de conexão. Bueno, mientras vuelve la compañera, le damos la palabra a Raiza Torriani. Então, enquanto ela volta, podemos usar a palavra Raíza Toriani, por favor? Hola, muy buenos días a todas y a todos. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Saudações aqui da Bolívia. Por la invitación.
Muito obrigada pelo convite. Hemos podido evidenciar que hemos tenido grandes Podemos ver retos, grandes conquistas que dentro de la temos Trans y una muitos gran desafios e grandes conquistas dentro da rede Lactrans en los últimos años ha e sido muitas das la difusión conquistas del que plan tivemos nos últimos de anos têm a ver com o feedback que recebemos e com o trabalho conjunto que todas nós estamos fazendo para atender às necessidades que tinham sido apresentadas por todos os países da América Latina, como acesso à saúde, como a Marcela e a Milusca mencionaram, e todas as pessoas que foram parte da rede mencionaram também. Y es por eso que vimos E é por isso que a rede Lactrans precisa ativar o atendimento integral, ouvindo as vozes e as exigências da rede, e isso faz com que a rede latino-americana e do Caribe faça trabalhos de incidência e que a representatividade aumente. Isso não é só um trabalho de uma pessoa ou dos médicos, foi um guia que passou por um processo longo, mas também ouvimos as necessidades que cada uma das representantes, apresentou em cada um dos seus países, mas também o trabalho que elas fizeram como pesquisas, usando ferramentas, mecanismos de coordenação para realmente poder identificar necessidades que vão além do sistema e do acesso. Simplesmente, não era suficiente ter testes de detecção do HIV, foi muito mais além, dessa possibilidade. Então, este guia fez com que essa realidade ficasse mais visível e cada representante também promoveu esse guia com o seu respectivo setor de saúde na América Latina e com todas as participações que tivemos junto com as promotoras. As promotoras também fizeram um grande trabalho, impulsionando não somente o guia, mas também treinando e fortalecendo muitas companheiras que realmente possam ter acesso a diversos setores de saúde, ministérios, entre outros, para que o guia possa realmente ser colocado em prática. Então, precisamos fazer incidência política para que o setor saúde, ministérios e governo coloquem em prática o trabalho que foi feito pelas companheiras trans, incluindo a sua voz, para que este guia de mulheres trans da América Latina e no Caribe possa funcionar ativamente e que realmente os protocolos de atendimento de saúde para mulheres trans sejam cumpridos na América Latina. É o que eu gostaria de dizer. Muchas gracias, Reza, por el aporte. Muito Acá tenemos obrigado. una pregunta Obrigada pela sua contribuição. Temos aqui sobre eh, deben aprobar uma los estados pergunta sobre que leis os estados devem aprovar para que a saúde integral das pessoas trans esteja garantida para todas. Voy a hablar desde la experiencia de Perú, ¿no? Bom, eu vou falar do que eu sei que acontece no Peru. Aqui temos umas normas técnicas para pessoas trans, uma norma técnica trans que está relacionada com HIV. O nome completo desta norma, vou falar para vocês agora. La norma técnica tiene la finalidad de contribuir A norma técnica tem a finalidade de diminuir as infecções e transmissões de doenças sexuais, inclusive o HIV. Então, segundo esta lei aprovada pelo Ministério da Saúde, não temos uma lei de identidade de gênero que reconheça a identidade de gênero das pessoas trans do Peru. Podemos identificar muitas deficiências na implementação. A aplicação da norma ainda não é ideal, porque não há saúde integral gratuita, pública e segura. Com base na minha experiência e com coleta de informações, sabemos que nos países da América Latina onde foram aprovadas leis de identidade de gênero, como a Argentina, o Chile, a Bolívia, por exemplo, a violência contra as pessoas trans tem diminuído
E a lei também foi um avanço muito importante como política pública para reconhecer direitos fundamentais, como o direito à saúde. Então, é necessário continuar fazendo trabalho de incidência na sociedade civil, continuar fazendo parcerias com o setor legislativo para ter leis de identidade de gênero no Peru. No Peru, foi aprovada uma resolução no Tribunal de Primeira Instância que aprovava um processo administrativo para mudança de nome de uma pessoa que tinha passado por um processo judiciário, fazendo uso da opinião consultiva 2417 para reconhecer a identidade de gênero de pessoas trans e casamentos de pessoas do mesmo sexo. E a pessoa a pessoa que está encarregada desse setor no Peru apelou à sentença e disse que somente ia respeitar as leis enquadradas na perspectiva de gênero. Então, era necessário que o Estado aprovasse a Lei de Identidade de Gênero para que a identidade de gênero seja reconhecida para as pessoas trans de forma administrativa ou com processo judicial. E a mesma coisa acontece com a saúde. Temos a norma técnica trans, mas sem uma lei, somente vamos ter uma norma para detecção, diagnóstico, que estará somente relacionada com HIV. Hola. Muchas gracias, Miluska. Olá. Sí, Olá, Miluska. Olá, Alejandra. Desculpem, eu fiquei sem conexão à internet. Nós estamos aqui uma situação de pobreza. Eu tive que pedir aqui o acesso à internet para voltar a me conectar, porque agora não estamos trabalhando. Sim, vinculamos as companheiras com HIV e pedimos também que elas tenham acesso a exames e exames de saúde geral, mas temos acesso por algumas pessoas, mas com o Estado não. Então, nesse momento, pedimos a macrozona norte, macrozona sul e macrozona centro para ter uma reunião com o primeiro-ministro. E houve uma grande polêmica, porque o primeiro-ministro gay supostamente estava envolvido com menores de idade. Então, se for uma pessoa gay, é claro que não vamos nos envolver com essa questão dos menores, não entendo qual é essa situação, mas não estão dando nenhuma importância para o HIV, somente para a Covid-19, e temos muitas pessoas aqui que não estão recebendo tratamento. E como nós percebemos também, como nós trabalhamos em cadeias nacionalmente, também temos, precisamos dar treinamentos para a polícia ou para a polícia que trabalha dentro da prisão. Não dão tratamento correto para as pessoas trans, não têm contato com os médicos. Temos somente liberação uma vez por ano para fazer uma detecção, algum teste. Então, temos muitas dificuldades dentro das cadeias. Estamos falando com muitas pessoas nos ministérios apropriados para poder resolver esse problema. Também existe um grande problema de saúde mental. Na Casa Trans, temos também psicólogos que ajudam a fornecer apoio para melhorar a saúde mental. Precisamos muitas vezes de consolo, de motivação. Temos também muitas imigrantes no nosso país que estão formando grupos de 20 pessoas para alugar um apartamento e elas não têm boas condições de saúde e podem também ter risco de pegar Covid-19. Temos algumas companhias que morreram de Covid-19 no Chile. Muitas vezes foi dito que morreram por HIV,
por uma afetação dos pulmões, mas realmente era pela Covid. Nós acreditamos que aqui o falecimento das companheiras trans foi muito escondido. Temos um cadastro de quantas companheiras morreram e quantas companheiras conseguiram se recuperar ou que continuam com Covid nesse momento, porque aqui a pandemia tem nos afetado muito e não temos um controle para a população trans, porque o Ministério de Desenvolvimento Social nunca se encarregou e fizemos uma incidência política como organização e como rede, mas nunca nos levaram em consideração. Agora precisamos falar sobre os benefícios garantidos pelo presidente Pinheira, mas nós, companheiras e minhas companheiras trans, também não tivemos nenhum benefício. Nem o prefeito Alexandre, da região metropolitana, onde somos 400 ou 600 trans, que fazem trabalho sexual, falaram que iam proporcionar ajuda, porque sabiam que não íamos poder trabalhar, mas finalmente só foram entregas 20 caixas, com os nomes das pessoas que apareciam numa lista de uma organização, e as outras foram parar na cadeia, muitas vezes recebiam multas de mais de 2 milhões de pesos, que são cerca de $3.000. Então começamos a fazer a incidência política pelos direitos humanos. Então tínhamos que supostamente pagar multas sem ter nenhum tipo de apoio. Então, para muitas companheiras chilenas e estrangeiras, não tinham nenhum tipo de ficha de proteção social. Tivemos que pedir para assistentes sociais, amigas e pessoas conhecidas para fazer todo esse trâmite, esse processo burocrático que existe no nosso país para ter o acesso ao benefício. Muitas das nossas companheiras não têm benefícios, estamos esperando ainda, já passaram 4 meses e o governo, o Ministério de Saúde também não responderam os e-mails, não responderam as mensagens e não fazem nada para as populações trans na parte clínica que existe no nosso país, mas não foi de nenhuma ajuda, porque as companheiras nesse momento, por exemplo, que têm silicone, como a Marcela falou, têm feridas nas pernas, no quadril, muitas estão morrendo por causa disso. E então não estão fazendo nada. Então, muitas pessoas acreditam que não poderia ser assim, mas as políticas públicas não estão sendo respeitadas. E não existem na maioria dos casos. Então, temos uma reunião com o novo ministro de Desenvolvimento Social para falar sobre todos esses temas tão importantes e vamos ter uma reunião com a ministra do Ministério da Mulher, porque ela também prometeu que íamos avançar, um avanço que não foi possível por causa da Covid-19. Estamos muito bravas com o Estado e principalmente com o Ministério da Saúde, porque não existe um atendimento das pessoas trans. Não temos terapias hormonais e os tratamentos também provocam efeitos colaterais que já foram mencionados. E, por exemplo, a mudança de nome não está sendo respeitada. Tem uma lei, mas a mudança de nome não tem sido reconhecida, e também temos outras leis que foram mal feitas e precisamos reclamar da violência que estamos vivenciando. Então é isso que eu gostaria de contar para vocês. E se não fosse por causa da nossa organização, as nossas companheiras não teriam alimentos, não poderiam ter nenhum teste, nem acompanhamento psicológico, mas estamos fornecendo ajuda, todas estão muito conscientes do trabalho que precisa ser feito e as outras organizações do grupo LGBT que ganham muito dinheiro, organizações que enchem o bolso e levam os projetos das trans, simplesmente fecharam. Fecharam todos os escritórios, fecharam os seus grandes impérios e nós somos a única organização que continuou trabalhando, apesar de correr esse risco de contágio de Covid-19. Nenhuma das nossas diretoras teve problemas, mas outras lá fora, sim. É isso que estamos fazendo e continuamos trabalhando. É isso que podemos falar aqui no Chile. Alejandra, Muito obrigada, Alejandra, pela sua contribuição. que habías dicho antes? Qual era a pergunta que você tinha mencionado antes?
consideramos que los servicios médicos están Se nós conscientes acreditamos que os serviços médicos estão conscientes das nossas necessidades como mulheres trans. Somente em alguns hospitais. O Bares Lucas, sim, eles estão conscientes, mas com todos os workshops que fizemos na nossa rede para fortalecer a não discriminação, o reconhecimento das mulheres trans e para que nós pudéssemos ter uma voz entre os espaços de saúde, tudo isso ficou perdido um pouco. Depois dos workshops trouxeram muitos médicos estrangeiros e receberam mais de 2.000 médicos de outros países para atender o sistema de saúde internacional. Tem médicos da Venezuela e de outros países que são muito machistas. Eles não respeitam a população transexual. Então, todo o trabalho que nós fizemos, todos esses workshops nacionais, não funcionaram, porque chegaram esses médicos de fora e começaram a nos tratar como homens. Então, precisamos continuar fazendo incidência política. Tem pessoas que não sabem da situação porque eles acreditam que não é correto nos tratar e precisamos falar com médicos para que eles saibam que aqui existe uma lei de identidade de gênero e eles não conhecem essas leis. Então, por isso que estamos criando essas políticas públicas e continuamos fazendo isso. Muchas gracias, Alejandra. Muito obrigada, Alejandra. Venus, ¿estás por Agora eu ahí? gostaria de dar a palavra a Venus. Temos aqui outra pergunta que apareceu. Venus, ¿estás por ahí? Venus, você está aí? Bueno, tuve una pregunta, si no, para Vicky. Bom, se não, também temos aqui uma pergunta para a Vicky. Hola, ¿me escuchan? Olá, Vicky. estão me ouvindo? Sim, Vicky, ouvimos. Bueno, Sobre el rol fundamental de este manual Qual é a função fundamental deste manual? que han tenido. bueno, el rol fundamental que tuvimos aquí en Bom, Paraguay, como a se- função fundamental aqui no Paraguai, sabemos que é um país muito conservador, muito fechado quanto a leis de identidade de gênero. Hola. Sí, Olá, estão me ouvindo? Sí, debido a eso, entonces, este manual, esta guía de recomendaciones sobre atención Este integral, manual, este guia de recomendações sobre atendimento integral foi fundamental para poder falar sobre as pessoas trans. E é por isso que conseguimos a resolução do Ministério que obriga os funcionários e os profissionais de saúde a respeitarem a identidade de gênero para que as companheiras trans no Paraguai possam ter acesso à saúde. Mas mesmo assim precisamos fazer muito trabalho porque no Paraguai a palavra gênero, identidade de gênero, está condenada pelo governo e por governos anteriores. No governo anterior, conseguimos a nossa resolução, que continua vigente atualmente, e com este manual conseguimos fazer recomendações para vários centros de saúde e hospitais maiores. Então, eu acho que esse manual foi essencial e foi muito valioso aqui no Paraguai, porque graças a ele conseguimos chegar à nossa resolução 695. É somente para complementar o que a nossa companheira do Peru estava dizendo. Então, a situação do Peru e do Paraguai é parecida e somente para complementar, gostaria de mencionar essa resolução. Muito obrigada. muchas gracias, Vicky. Obrigada, Vicky. Raiza, ¿estás por ahí? Tengo una pregunta. Raíssa, você está aí? Temos uma pergunta aqui para você também. Raiza, una pregunta de Ronald Rosas. Ok, Raíssa, uma pergunta de Ronald Rosas que diz: como mulheres trans, podemos entrar na burocracia tendo acesso ao mesmo caminho de formação que uma enfermeira, uma pessoa que trabalha no hospital? Seria possível que uma mulher trans pudesse participar também do sistema de saúde?
Bom, eu vou falar sobre a perspectiva da Bolívia. É lamentável, porque não temos nenhuma companheira trans no sistema de saúde. Bom, tínhamos 2 companheiras trans que eram médicas e elas tinham o seu diploma e graças ao nosso governo anterior, elas tiveram acesso a empregos como médicas em 2 hospitais, onde estavam desenvolvendo a sua carreira profissional. Então, eram as únicas que estavam ali, estavam um pouco longe da cidade, mas foi o primeiro passo na inclusão das pessoas trans na carreira profissional médica. Mas, infelizmente, houve grandes mudanças no governo aqui, e na primeira de mudança, essas mulheres foram despedidas imediatamente. As 2 que trabalhavam em diferentes cidades foram substituídas, seu trabalho foi desacreditado e também a sua carreira profissional foi terminada. Na Bolívia, infelizmente, não temos nenhuma companheira que possa, trabalhar dentro dos hospitais como qualquer outra pessoa. Ainda temos não é burocracia, mas é o estigma e a discriminação que continuam afetando a nova geração de companheiras que estão se formando numa faculdade e obtendo diplomas, mas ainda existe muito debate, muita incidência política que precisa ser feita para sensibilizar, treinar e fortalecer as empresas e aos governos regionais para que estas mulheres trans sejam incluídas nas áreas de trabalho, correspondentes, dependendo de qual for a sua carreira, e para que elas possam se desenvolver nesses espaços. Mas na Bolívia não temos nenhuma companheira em nenhuma instituição pública ou particular, nos médicos, hospitais, entre outros. As companheiras que foram despedidas, infelizmente, tiveram que sair e se mudar para outros lugares, e é isso que está acontecendo na Bolívia. Também gostaria de falar sobre o guia, que fortaleceu muito as nossas exigências, e conseguimos comprovar que os governos nacionais e regionais, nas sedes, programas nacionais e departamentais, até o momento não foram proativos para desenvolver estes guias. E ficou por isso mesmo, fizemos muita incidência, mas é isso que está faltando, o compromisso político, o compromisso humano das pessoas que estão trabalhando nessa área para poder criar esses novos caminhos. Mas, infelizmente, nessa parte, né, de trabalho, não temos a mesma sorte do que qualquer outra pessoa, porque não somos valorizados pelo nosso currículo e pela nossa experiência de trabalho. Não existe possibilidade de que possa ser desenvolvida uma carreira de profissional em qualquer área. Então, estamos lutando contra isso e, infelizmente, nesse momento temos um governo muito difícil, muito complicado e vamos ter que lutar muito dessa vez e continuarmos tendo esse governo tão conservador que, infelizmente, faz com que todos os progressos relacionados com direitos humanos, fiquem paralisados. Então, vamos ter que lutar muito para continuar implementando as políticas e compromissos dos governos, que sejam líderes nesse momento. Muito obrigada, Raíssa, pela resposta. Agora eu gostaria de dar a palavra a Marcela Romero, porque temos aqui a próxima pergunta. Diz assim: na Argentina, onde já existe a lei de identidade de gênero, como podemos avançar na parte de saúde das mulheres trans? Não ouvimos corretamente a última parte da pergunta. Você poderia repetir a pergunta? Como podemos avançar na saúde integral das pessoas trans? Bom, primeiro, a comunidade trans precisa formar parte da agenda de necessidades do governo, da agenda do Ministério de Saúde.
Eu acredito que primeiro precisamos analisar o índice de mortalidade das mulheres trans na Argentina. Temos 20 a 25 anos, não é 30 a 35 anos como foi dito. Tivemos uma pesquisa realizada na Argentina em 2007, que foi o primeiro estudo sobre vigilância epidemiológica na Argentina, e foi a primeira vez em que foi separada a população trans da população de homens que faz sexo com homens. Então, foi uma pesquisa nacional onde apresentaram a expectativa de vida e todos os dados sobre as mulheres trans. Então, falamos sobre esses números, mas se você analisa as estatísticas corretamente, por exemplo, na Argentina, 60 das nossas companheiras foram assassinadas. E ali também estamos incluindo mulheres trans que morrem pela ausência do Estado. Eu acho que é necessário trabalhar com uma agenda política relacionada com a saúde integral. Na Argentina também estamos falando sobre a Lei Integral Trans, junto com outras leis. É muito necessário falar sobre a Lei Integral Trans, incluir todas as necessidades. E eu acho que é necessário também eliminar o estigma e a discriminação, porque a discriminação é terrível na nossa comunidade. Não temos acesso a muitos benefícios aos que as outras pessoas têm acesso. E quando recebemos esse acesso, somos discriminadas e sofremos uma violência muito grande nos nossos países, onde não estamos sendo incluídas entre os ministérios, como o Ministério da Mulher. Falamos também sobre violência de gênero, que muitas vezes é sinônimo de feminicídio. E muitas vezes os ministérios não estão incluídos. Então, precisamos incluí-los nas agendas de debate, precisamos estar incluídas com a perspectiva de violência de gênero sofrida pelas pessoas trans. Muito obrigada, Marcela, pela sua resposta. Tengo dos cositas ya para invitarte a que nos cuentes y ya para ir entrando al cierre de esta. Bom, temos aqui outros 2 comentários antes do encerramento da nossa sessão. Recebemos a pergunta aqui. Temos aqui um texto. Vocês poderiam falar para nós quais seriam os pontos principais, quais são os pontos mais importantes do guia de recomendações sobre a saúde integral das mulheres trans na América Latina e no Caribe? Quais são os pontos principais que precisam ser destacados neste guia? Bom, eu acredito que no guia estamos falando sobre garantia de saúde desde a infância e adolescência. Existe um momento na nossa vida onde nossa construção começa, no caso das mulheres trans, e começamos a procurar tratamentos ilegais, automedicação, e tudo isso acontece porque não temos serviços de saúde, endocrinologistas, não temos serviços para a construção da identidade de gênero das pessoas trans desde a infância e da adolescência. Então, começamos a tomar medicamentos sem receita, começamos com injeções de hormônios que não são apropriados para os nossos corpos, e nós mesmas criamos nossas doenças, como a hepatite, por exemplo, que é uma das doenças principais causadas pelo tratamento hormonal, porque tomamos tantos hormônios que ficamos com hepatite. Existe uma porcentagem muito alta de hepatite na população trans, por causa da medicação sem receita. Então, o guia informa os médicos sobre a construção da identidade das mulheres trans. Então, é importante saber que isso pode ser prevenido, pode existir um diálogo com a paciente.
E é possível entender que essa construção pela qual nós passamos, essa parte ilegal, onde procuramos tratamentos hormonais ou injeção de azeite no corpo, tudo isso é causado pela ideologia machista que existe nos nossos países. Então, se os serviços de saúde para mulheres trans ou homens trans que querem começar com tratamento hormonal, super importante, precisamos ter consultórios de acesso para pessoas trans e ter acesso à feminização e ao controle hormonal, por exemplo, prevenção de muitas doenças. Temos também alguns problemas como o câncer de mama para homens nos homens trans, câncer de útero também nos homens trans. Então, existem muitas coisas que precisam ser reconhecidas. Então, esse guia informa os médicos, informa os profissionais da saúde que a mulher trans de 30 anos que chega pedindo um serviço de saúde, consumiu medicamentos a partir dos 16 anos, aproximadamente, e não só vive com HIV, mas também tem problemas hepáticos e muitas outras coisas. Mas os médicos precisam ter essa informação para poder atender as mulheres trans com uma perspectiva de saúde integral. As mulheres trans não têm acesso ao proctologista, por exemplo. O nosso médico, o médico que nos atende não nos indica com proctologista. Então, as mulheres trans não têm acesso ao proctologista e deveríamos ter para ter acesso à saúde integral. Então, o que estamos fazendo é sugerir para o médico proctologista que tenha um guia para que as mulheres trans possam ter acesso ao proctologista e não sejam vítimas de discriminação. Marce, se te silenció el... Por exemplo, quando você vai ao proctologista, durante a pandemia, muitos homens trans não puderam continuar com seus tratamentos hormonais durante esses meses. Muitos deles também, outra vez, começaram a menstruar e quando eles iam para o hospital, eles não eram atendidos, porque não tinham informações e não sabiam como atender a um homem trans que estava com problema de sangramento, problemas nos hospitais, por exemplo, estão analisando a sua construção e casos assim estão presentes em toda a América Latina, onde a falta de tratamento causou a menstruação de muitos homens, homens trans, e no caso das mulheres, como a Alejandra falou, durante a pandemia, por causa das necessidades que a população está enfrentando agora, temos muitas infecções e novas infecções, porque elas têm que continuar trabalhando para se alimentar. Então, a Covid-19 também faz com que a prevalência seja ainda maior, existem muitas novas infecções e já estávamos lidando com uma questão de sífilis na região e acho que vamos ver novos casos de infecções durante a pandemia e depois da pandemia e muitas outras pessoas que não vão poder continuar usando preservativos. Então, o que a Alejandra também falou é que todo o trabalho que nós fizemos, como as outras companheiras também mencionaram, fizemos um grande trabalho em todos os hospitais para ter um melhor atendimento. Eu acho que a Covid vai fazer com que tudo isso não funcione mais. Os sistemas de saúde, como eu anotei aqui, são muito importantes. A cultura machista que existe em muitos hospitais, onde os médicos nos discriminam
Também tem toda a questão da religião católica, a perspectiva médica é completamente fechada. Então, muitas das nossas companheiras, quando tem resultado positivo, se sentem muito culpadas porque têm HIV. E, além disso, também precisamos considerar que os médicos não são considerados, elas têm que mentir, elas têm que dizer que não fazem trabalho sexual, têm que mentir para ter um melhor atendimento médico, porque os médicos culpam elas por tudo que fazem. Então, esse guia de saúde ajuda a oferecer uma perspectiva da população trans para os médicos para poder diminuir e eliminar a violência institucional da qual somos vítimas dentro dos hospitais. Muchas gracias, Marcela, por la Muito obrigada, Marcela, pela sua resposta. Eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão nos acompanhando dentro dessa sessão no Zoom e todas as pessoas que estão nos seguindo através do Facebook, que também colocaram muitos comentários encorajadores, e as organizações também que representam as mulheres trans em muitos países da América Latina e do Caribe. Então, para encerrar, Marcela, gostaria de pedir para a partir você, por favor, del trabajo que impulsa la red LACTrans, que nos conte, por favor, quais são os próximos passos na rede LACTrans, quais vão ser os próximos passos para seguir nesse trabalho, nesse contexto da pandemia que gerou uma crise muito profunda. Bom, na rede LACTrans estamos planejando as nossas novas atividades. Este será um ano onde as nossas reuniões e nosso trabalho de incidência política ficou somente na agenda, no papel, não conseguimos realizá-las, mas estamos vendo como podemos profundizar ainda mais a agenda trans na América Latina, como podemos falar sobre pobreza, imigração forçada, interna e externa, e também falar sobre a inclusão social. Então, eu acredito que a nossa agenda política da região terá que ser modificada. Vamos modificar um montão de coisas, porque agora vamos ter uma perspectiva diferente depois da pandemia. Precisamos ver como as mulheres trans podem lidar com essa questão econômica e financeira, principalmente as populações trans. Em 15 dias, uma pessoa trans na América Latina ficou sem recursos financeiros, sem recursos para comprar alimentos, pagar o aluguel. Então, precisamos analisar como vai ser a sustentabilidade das pessoas que formam parte da população trans da nossa comunidade. Precisamos falar sobre finanças, sobre economia, porque a Covid-19 conseguiu fazer com que as nossas necessidades fossem mais visíveis. E tendo que lidar com HIV e outras doenças, nunca tínhamos tido esses problemas antes. E a questão econômica, a parte financeira, foi o maior problema. Uma mulher trans trabalhadora sexual, em menos de 15 dias, ficou completamente sem dinheiro, sem nada para poder se alimentar, para poder pagar o seu aluguel. E então eu acredito que é importante continuar trabalhando nisso, continuar empoderando as nossas companheiras, porque poderia acontecer outra pandemia, outra epidemia como esta. Então, esta é uma experiência que não pode ser repetida e não pode nos pegar por surpresa. Então, precisamos realmente nos fortalecer e ter uma formação política para poder enfrentar os nossos governos. E o governo precisa fornecer respostas, porque já fizemos tantos planos de trabalho em todos esses anos na rede LACTrans, tivemos tantas reuniões com agências internacionais, com as Nações Unidas, participamos também em todas as campanhas de zero discriminação, 90, 90, 90, participamos em um montão de campanhas, formamos parte delas e, nesse momento, precisamos do apoio, precisamos que os estados executem os planos, coloquem em prática os planos que foram realizados.
Na nossa região, não recebemos ajuda humanitária das Nações Unidas, nem na cooperação internacional. Os estados também não têm nos convidado a formar parte dos comitês de urgências formados pelos países, onde todas as populações são representadas. Então, é importante saber quais são as necessidades das populações. E a única coisa que vemos na nossa região é a repressão da polícia no Peru, na Colômbia, El Salvador, na Argentina, onde a polícia saiu para perseguir pessoas trans, perseguir as nossas comunidades, não nos deixam entrar nos supermercados para comprar alimentos, não permitem que façamos processos governamentais. Então, também houve um pico de gênero que foi terrível. Na segunda, na quarta e na sexta, os homens podem sair. Na terça, na quinta e no sábado, as mulheres podem sair. E nós temos uma identidade construída. Somos mulheres trans, sabemos qual é a nossa construção identitária. E a única coisa que o Estado faz é nos reprimir, nos perseguir e não permitem que sejamos livres como pessoas, como cidadãs nos nossos países. Eu acredito que a Covid-19 vai nos fazer passar por experiências muito negativas na nossa comunidade trans, porque todo o trabalho que fizemos na nossa região foram vulnerabilizados pelos governos. Então, estamos numa situação completamente vulnerável e o trabalho que foi feito até agora não nos permite ter acesso aos benefícios. Nos tratam como um objeto, nos categorizam como outros, somos completamente invisibilizadas durante esta epidemia. Eu acredito que é justamente aí onde a rede LAC Trans poderá fortalecer esta agenda que temos para o ano 2021. E gostaríamos de demonstrar para os estados que um país que tem uma lei de identidade de gênero faria com que as pessoas trans fossem iguais aos outros cidadãos. As mulheres trans não seriam vítimas de violência se tivéssemos uma lei de identidade no Peru, se tivéssemos uma lei de identidade em Honduras, Guatemala, El Salvador, no Brasil, por exemplo, se tivéssemos uma lei de identidade de gênero, se tivéssemos essas leis, não seríamos vítimas de violência como somos todos os dias nos nossos países. Então, este é o argumento que precisamos fornecer como Estados. Sem direitos humanos, todos os direitos são desrespeitados. E eu acho que isso ficou evidente na pandemia. Os países onde as pessoas trans não estão protegidas por uma lei de identidade de gênero, a perseguição é terrível e somos realmente vítimas dela. Se tivéssemos uma lei de identidade de gênero, teríamos conseguido comprar alimentos, ter acesso ao trabalho regulamentado. E quando eu falo sobre trabalho regulamentado, estou falando sobre trabalho onde a situação seja regular e onde possamos ter certos benefícios. Então, não temos lei de identidade de gênero, não temos lei de inclusão social, não temos nada para nos amparar e para ter um sustento próprio para cidadãos, como todos os cidadãos têm. Nesse caso, todos os cidadãos que têm acesso a esses benefícios têm uma certa proteção, mas nós não. Por exemplo, uma cesta básica de alimentos não é a solução. Os nossos medicamentos antirretrovirais, os nossos medicamentos, tratamentos não são a solução. Precisamos ir além disso. Precisamos falar sobre a parte humana, a parte humanitária, daquilo que uma pessoa precisa realmente para poder continuar sobrevivendo num país com condições de igualdade, onde podemos ter acesso a benefícios que agora não temos. Então, a Covid-19 realmente visibilizou essa violência institucional que existe em alguns países. Eu vou falar que alguns deles são a Colômbia, o Peru, são países onde a violência extrema contra as pessoas trans e simplesmente por esse motivo, por ser uma pessoa trans.
violencia y el odio que hay hacia la comunidad trans. E isso também existe contra todas as comunidades trans nos países da América Latina. Muito obrigada. Somente gostaria de falar uma coisa, por favor? Sim, pode falar, Alejandra. Bom, como a Marcela falou, nos países onde não existe lei de igualdade de gênero, tem muita discriminação. Mas os países que têm lei de identidade de gênero também sofrem maltratos e não há respeito para as leis. Então, eu acredito que temos países que, mesmo que tenham leis de identidade de gênero, também têm discriminação. Sofremos discriminação nas ruas, não podemos nos reunir. A Casa Trans é o único lugar onde podemos entregar cestas básicas para a comunidade, porque é o único lugar onde temos permissão para fazer isso. Mas sempre temos fiscalização, maltratos, não existe respeito, tudo realmente foi terrível durante a pandemia. As trans femininas nas ruas são vítimas de violência e muitas vezes são enviadas para a delegacia, mandadas para a cadeia, têm que pagar multas milionárias, não precisa nem trabalhar, não precisa nem estar trabalhando, somente são pessoas que estão na rua. E mesmo tendo uma lei, isso não é garantia de nada, pelo menos não aqui no Chile. Gracias. Alejandra, te pido por favor que Muito silencies. obrigada, Alejandra. Você poderia desligar o seu microfone? E agora eu gostaria de pedir para a Miluska, talvez, se ela quiser falar um pouco sobre a situação que a Marcela comentou, ela pode ir em frente. Olá. Sim, justamente eu ia pedir para falar uma coisa. Para nós, o dia 4 de abril foi um dia muito terrível, porque a Covid tinha mostrado a melhor e a pior parte das pessoas e dos funcionários públicos. Foi uma situação muito negativa que continua acontecendo e que tem tido um efeito muito negativo na economia e nas vidas pessoais das pessoas trans e da comunidade trans no Peru. O dia 4 de abril, com o mandato de pico de gênero como medida restritiva para controlar a epidemia no Peru, foram designados dias para homens e dias para mulheres. A organização registrou 17 registros de casos de violência contra pessoas trans que iam desde detenções, proibições de trânsito, detenções do DNI, maltrato psicológico, verbal, também violações da nossa dignidade como pessoas e também detimentos arbitrários. Tudo isso foi documentado com o hashtag Eu Gravo Tudo, Eu Gravo Tudo, e identificamos 17 casos de pessoas que têm celular ou tiveram acesso à tecnologia. Supomos que no interior do país também aconteceram casos como estes, que foram importantes, e onde houve uma violação dos direitos de trânsito livre no quadro de gênero. Nós também achamos que é muito preocupante e alarmante essa situação, porque o Estado não deu nenhuma resposta sobre os abusos realizados no dia 4 de abril, durante esse pico de gênero. Além de penalizações administrativas ou multas, gostaríamos de ter políticas que melhorem o atendimento para as pessoas trans e diminuam a agressão da polícia, porque a polícia militar foi a que agrediu, a Polícia Nacional também, dos municípios, a Polícia Municipal, as guardas privadas também. Tínhamos, por exemplo, segurança do supermercado, das farmácias, que proibiam que as nossas companheiras ou companheiros que queriam comprar medicamentos ou alimentos no dia correspondente à sua identidade de gênero sofreram. Então, mandamos cartas para o Ministério da Mulher, o Ministério da Justiça, para poder esclarecer o que foi que aconteceu no dia 4 de abril, e até o momento o governo do Peru não respondeu e não proporcionou nenhuma explicação correta sobre o que aconteceu. Além disso, tivemos um movimento Não se meta com os meus filhos, são pessoas anti-direitos que pedem
para desobedecer o mandato do presidente, que garante que não iam acontecer violações para as pessoas trans no dia 4 de abril e que ia ter respeito à orientação sexual das pessoas. O presidente também foi muito ambíguo nessa mensagem, porque ele nunca falou sobre a identidade e a expressão de gênero, levando em consideração que vivemos num país machista, onde durante todo esse ano 8 mulheres trans já foram assassinadas de forma muito violenta e também estamos esperando justiça para elas. Então foi um dia muito difícil para nós. Foi um dia que realmente nos surpreendeu muito a falta de capacidade de operações do sistema de justiça e garantia da proteção da vida das pessoas trans. Muitas delas eram defensoras dos direitos humanos, ou outras eram companheiras que também poderiam ter nos ajudado a ter informações de primeira mão. Bombardeamos as mídias sociais nesse dia. Eh, a Polícia Nacional deu uma desculpa muito ambígua e falando sobre processos administrativos e falando que iam processar as pessoas, os policiais que maltrataram uma das nossas companheiras. Então, continuamos esperando e isso vai ser incluído no nosso relatório anual, apresentado no Dia dos Direitos Humanos. Tudo isso que aconteceu vai ser apresentado. E aqui também estamos fazendo um relatório sobre a situação da Covid, onde não só vamos falar sobre como a Covid nos afetou, mas também vamos falar sobre qual vai ser a situação posterior, sem ter recursos e acesso à justiça, nem segurança e durante uma crise alimentar e de saúde. Isso foi o que aconteceu no dia 4 de abril, durante esse pico de gênero e, no lado positivo, essa medida restritiva foi eliminada, porque eles perceberam que não estava tendo bons resultados num país machista, onde os dias para homens, os homens saíam menos e os dias das mulheres estavam repletos de mulheres, porque as responsabilidades de trabalho doméstico era a responsabilidade no Peru das mulheres. Então, os contágios e infecções de Covid poderiam aumentar, porque o número de mulheres que saíam nos dias designados ia muito além dos que foram considerados pelo Estado. Então, é isso. Muito obrigada, Miluska, pela sua contribuição. Vênus, você está por aí? Bom, Raíssa, você gostaria de falar alguma coisa? A Vênus está aqui? Sim, eu estou aqui, me desculpe. Lo que pasó en Perú sucedió muy similar. O que aconteceu no Peru foi muito parecido ao que aconteceu no Panamá. Tivemos uma restrição de saída por sexo. No Panamá, somente podemos sair segunda, quarta e sexta. As mulheres, terça e quinta, temos acesso livre para os homens. E não queríamos que tivesse essa situação, porque o Panamá não tem uma lei de identidade de gênero. Estamos numa situação de invisibilização e de discriminação. Então, quando falamos sobre a ausência do governo, o Panamá pode ser um grande exemplo disso, porque na mídia falam que para que você possa sair para ter acesso aos medicamentos, você somente tem que dar o seu documento médico de atendimento em qualquer dia, mas isso não é verdade. Aqui temos essa situação onde você mostra esse protocolo, esse documento, você tem que falar para os policiais por que você precisa sair e que doença você tem, o que é uma violação da nossa privacidade, e como você é mulher trans, você é mandada de volta para casa e não tem acesso ao sistema de saúde. Então, é por isso que os casos de sífilis e de HIV aumentaram também. As nossas companheiras têm uma missão atualmente, mas elas preferem morrer de Covid do que morrer de fome.
Então elas estão lá fora realizando trabalho sexual durante o dia, porque aqui temos um toque de queda depois das 21h e não é possível mais sair. Então é um estado ausente. Já enviamos cartas, já enviamos notas para o Ministério da Saúde, o escritório da primeira-dama, presidente mesmo. E o Ministério de Segurança fez somente um comunicado muito geral falando sobre a violência contra a comunidade LGBT. É verdade, a comunidade LGBT está sendo afetada, mas a comunidade trans é muito mais afetada. A comunidade trans é uma comunidade muito mais visível por causa da nossa expressão e identidade de gênero. Então, o Estado está violando os nossos direitos desde o primeiro dia da pandemia. Desde o primeiro dia, como a Marcela falou, as companheiras não têm mais alimentos depois de 15 dias. 15 dias de pandemia fizeram com que muitas companheiras tivessem que sair dos seus apartamentos, ou se elas moravam em abrigos, elas tiveram que abandonar os seus abrigos por causa dessa situação, porque elas não tinham acesso eh, a nada, não podiam sair nem nos dias que estava permitido para as mulheres e para os homens saírem. Então, com essa situação, criamos parcerias com várias organizações para falar sobre isso, para realmente falar sobre o estado ausente e essa discriminação que é cada vez mais visível. As nossas companheiras estão saindo durante o dia, mas o que os policiais fazem é jogar gás de pimenta nelas sem nenhum tipo de razão para justificar, estão usando taser, que é um aparelho eletrificante para dar um choque nas nossas companheiras. E quando elas comparecem ao processo com o juiz fala que elas não vão ter que pagar uma multa, mas vão ter que fazer ajuda comunitária, limpando, varrendo as ruas, entre outras coisas. E isso é uma violação dos seus direitos. Os direitos humanos das nossas companheiras trans no Panamá estão sendo violentados completamente por causa desse governo ausente, que ainda não volta às medidas normais para a mobilização das pessoas. Muchas gracias, Venus, por el aporte. Muito obrigada, Vênus, pela sua contribuição. Raíza, você gostaria de falar mais alguma coisa? Você poderia falar um pouco sobre o Sedostat, que as outras companheiras mencionaram também? Sim, na Bolívia temos 5 meses de quarentena já. Os governos regionais e nacionais tampouco fizeram nada até agora, não temos nenhum tipo de agenda para as companheiras trans na Bolívia. Estamos passando por uma situação muito dura, muito crítica, que continua acontecendo. Temos muitas exigências e temos muitas necessidades de residências, por exemplo. Muitas pessoas têm que sair dos seus apartamentos, das suas casas. E apesar de que existe uma lei contra isso, e muitas pessoas não deveriam estar pagando 100% do aluguel, mas 50% em vez disso, isso realmente não tem acontecido. As companheiras trans na Bolívia têm que sair das suas residências obrigatoriamente, elas têm denunciado, mas não passa de um papel por escrito e a polícia realmente não consegue ajudá-las a defender os seus direitos de residência, de moradia. E realmente as mulheres precisam ter acesso aos seus medicamentos, ou no caso de companheiras que têm algum sintoma negativo, também não conseguiram ter acesso aos postos de saúde para poder obter seus medicamentos. Muitas vezes elas precisavam andar mais de 2, 4, 7, 10 quadras, 10 quarteirões para poder chegar até o hospital e eram completamente discriminadas. E as pessoas com HIV não tinham acesso aos medicamentos, não tinha mobilidade nenhuma.
não tinham acesso a táxis, não tinham dinheiro necessário para se aproximar de nenhum centro de saúde. Então, a violação dos direitos humanos em saúde eh, e economia era muito crítica. Agora que já temos 5 meses de quarentena, e apesar de que agora temos tolerância, por exemplo, em Cochabamba podemos estar fora de casa das 6 da manhã até as 6 da tarde, muitos negócios não estão abertos. Por exemplo, as companheiras que realizam trabalho sexual não podem fazer o seu trabalho, nenhum centro está aberto, está proibido o trabalho sexual nas ruas, porque elas podem ser detidas, enviadas para a delegacia ou ser vítimas das das ações da polícia. Temos muitas necessidades e até mesmo a fome. Então, nós estamos fazendo tudo o necessário para poder dar os alimentos necessários para as nossas companheiras, conseguimos fornecendo tudo aquilo que está ao nosso alcance. Então, não forma parte do governo. O governo não está dando esse apoio. A nossa rede são as organizações nacionais de cada país que estão fazendo seu trabalho de incidência para poder atingir muitas das nossas companheiras que estão sofrendo uma necessidade de alimentação, mas infelizmente estamos um pouco restritas, não podemos fazer mais nada quando elas devem 4 meses de aluguel, muitas vezes são expulsas das suas casas às 10 horas da noite, sem chave, não tem lugar para dormir, então os abrigos estão lotados, os abrigos não querem permitir que elas entrem, porque eles precisam pagar diariamente a sua moradia. Então, é claro que é uma situação muito terrível para todas as pessoas trans na Bolívia. O Sedostal é uma ferramenta muito poderosa que realmente nos ajuda não somente a fazer uma documentação, mas também aumentar a visibilidade dos diversos casos de cada uma das nossas companheiras que têm problemas para que seus direitos sejam respeitados. Isso também melhora atendimento médico e todos os casos são documentados para saber qual é a realidade exatamente em cada um dos países e em toda a América Latina. Então, eu acho que estamos numa situação parecida, porque todos os países que estão na rede LACTRANS podem podem saber qual é a situação de cada um dos países. Quanto à identidade de gênero, como a companheira do Chile falou, é verdade que isso garante o direito à identidade, mas a sociedade ainda precisa mudar e muitas instituições não garantem esse direito, porque muitas vezes esse direito continua sem ser respeitado, porque eles falam, bom, essa pessoa tem um nome diferente, mas continuam sendo tratadas por uma sociedade machista, conservadora, que culpa as pessoas. Então, tudo isso é documentado para que possamos ter evidências e possamos fazer incidência pública, não só nos nossos países, mas também em diversos setores internacionais, para que exista uma maior visibilidade dessas situações tão evidentes pelas quais as companhias trans estão passando todos os dias. Os jovens precisam continuar entendendo que o caminho pode ser melhor para eles, é um caminho que não estava disponível há 15, 20 anos atrás. Então, é difícil, todos nós vivemos essa situação, mas estamos construindo uma vida e um futuro para as novas companheiras que são o futuro da nossa geração, e para que elas possam estar integradas nas suas carreiras profissionais, nos seus estudos, formar uma família, se casar se eles quiserem, não quiserem. Então, o trabalho sexual precisa ser, eu acho, a última opção. Pode ser uma opção, mas não pode ser a única opção que foi dada há muitos anos para sobreviver. Então, eu não acredito, mas eu sei que a ferramenta que ajuda a facilitar essa situação que fique transmitida em documentos legais e jurídicos.
compañera bien podem também documentar todos os casos que todas as companheiras vivem no dia a dia. la familia y el matrimonio, Aluguéis, la moradias, necesidad casamento de e ser documentadas, necessidades que precisam ser evidentemente documentadas, violación de los derechos de nuestras compañeras porque a violação dos todos direitos por los parte días, das nossas todos los días, companheiras não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. Todas as companheiras vivem isso todos os dias, todos os dias. hace poco en Bolivia, Na hace Bolívia, há pouco tempo, se somente há analizaba alguns que un colegio dias, evangelista había violado a foi 4 chicas identificado que um colégio de evangélicos y yo les estuprou preguntaba 4 crianças. Então eu perguntava para eles onde é que estão essas organizações de não se meta com os meus filhos, porque estão fazendo um trabalho de incidência contra essas pessoas evangélicas. Mas se tivesse sido uma pessoa trans, teria sido uma revolução, teria muitos protestos. Mas como supostamente uma pessoa heterossexual que forma parte de uma congregação religiosa evangélica, todas as denúncias são processadas de forma diferente. Então é por isso que podemos dizer que a população trans é e continuará sendo o alvo desse tema, o acesso à justiça, acesso aos direitos humanos e os direitos que todos e todas precisamos ter para ter uma vida com inclusão e sem isolamento. Muchas gracias, Raiza, por Muito obrigada, Raíza. Quisiera invitar a Vicky, si tenés algo más para agregar en relación a los desafíos que planteó. Vicky, se você tiver alguma coisa mais a dizer sobre os desafios que a Marcela falou, pode falar agora. Vicky, você está aí? Bueno, quisiera aprovechar a comentarle. Bom, então eu gostaria de aproveitar para falar para todos vocês e também vou pedir para a Marcela que fale sobre isso. No chat colocamos 2 links para baixar o relatório sobre a situação das pessoas trans durante a pandemia. Temos as pessoas trans. Olá, Vicky. Sim, muito obrigada. Como sabemos acá, hola, se cortó parece. Olá, acho que está sendo interrompida a conexão. Bom, como vocês sabem, o Paraguai ainda não tem uma lei de identidade de gênero, e isso é muito grave, porque devido a esta pandemia de Covid, a vida das nossas companheiras foi muito afetada. 98% das nossas companheiras são profissionais do sexo. E o Paraguai não tem nenhuma política pública que garanta o acesso a uma cidadania para as mulheres trans e para os homens trans. Então, durante a Covid-19, tivemos o apoio da Rede Nacional de Pessoas Trans no Caribe e outras organizações que nos apoiaram para tirar um pouco do peso da situação e, novamente, esses dias eles estão considerando outra quarentena estrita. Dessa forma, vamos procurar novos jeitos de ajudar e de melhorar a situação das companheiras diariamente, por exemplo, pagamento de aluguel, entre outras coisas. A situação das pessoas trans do Paraguai é muito vulnerável, não temos nenhuma política pública que garanta o acesso à saúde das pessoas trans do Paraguai. Então é isso que eu poderia dizer aqui da minha perspectiva. Muito obrigada. Obrigada, Vicky. Então, agora, para terminar de falar o que eu estava dizendo antes, o relatório publicado pela Rede Lactrans se chama As Pessoas Trans durante a Pandemia, que foi um relatório regional realizado pelo Centro de Documentação da Situação Trans América Latina e do Caribe, que se chama CEDASTAL. Então, temos aqui vários relatórios regionais, um que se chama Esperando a Morte, em 2016 e 2017, e Genocídio Trans para o ano 2018. Então, Marcela, você pode falar alguma coisa sobre esse relatório, se você quiser, a sua repercussão e a sua divulgação, e você também pode ir encerrando esta sessão. Então, muito obrigada a todos vocês pela sua participação e pela sua disposição. Vai em frente, Marcela.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e a possibilidade de compartilhar aqui esse espaço com todas as minhas companheiras trans, estão falando sobre a documentação, os relatórios relacionados com o Covid, a situação atual. Este é um documento que já atingiu as agências internacionais, eu acho que é um grande relatório. As agências também já enviaram seus parabéns por esse relatório, um relatório para cada um dos países da nossa região sobre a situação causada pela Covid. Eu acredito que esta é outra ferramenta criada pela rede latino-americana para poder ter uma maior visibilidade da situação da população trans na América Latina. É muito necessário documentar, é muito necessário também contar com os documentos para poder avaliar e falar sobre as necessidades da população trans na América Latina e no Caribe. Este documento vai ser útil para fazer incidência política, para poder demonstrar todas as violações dos direitos humanos que aconteceram durante a pandemia e durante essa fase de Covid-19. Reclamar a los gobiernos y a los E estados também é importante para que o governo e o Estado possam nos incluir no seu comitê de urgência. Possamos também falar sobre urgências alimentares. Poderíamos visibilizar os problemas da comunidade trans nas agências internacionais, dentro do governo. É um documento muito valioso que está traduzido também para o inglês, temos em espanhol e em inglês. Esse foi um pedido feito pelas agências internacionais, porque eles também queriam as informações em inglês para saber qual era o conteúdo e poder ter informações sobre a América Latina. Eu acredito que a rede LACTRANS está demonstrando para a região que somos uma rede criada por mulheres trans e homens trans também, porque temos homens trans que também formam parte da comunidade, temos uma visão comunitária. A rede LACTRANS está fazendo trabalho comunitário e estamos fazendo entrega de alimentos, estão fazendo tudo o que a organização pode fazer para poder facilitar às nossas companheiras e aos nossos companheiros informações relacionadas com a Covid-19. E isso é uma coisa que todos os estados deveriam estar fazendo e todos o governo, junto com a sociedade civil, deveriam estar fazendo. Então, esse trabalho comunitário com entrega de alimentos não está chegando a toda a população, não é possível ter esse acesso nacional, porque não temos os recursos que o Estado tem para poder atingir a toda a população trans. E eu acredito que esta é uma experiência que vai ser necessária para os governos. Precisamos incluir a sociedade civil para poder realmente atingir toda a comunidade trans e poder fazer um trabalho conjunto. É necessário que os estados e que os governos incluam a gente no seu plano de trabalho, nos seus planos de urgências, porque muitas companheiras e companheiros trans ficaram sem receber nenhum tipo de ajuda social fornecida pelo Estado. Então, eu acho que é necessário estar incluídos dentro dessa agenda política do governo. A rede LACTRANS continua construindo direitos de igualdade. Vamos continuar trabalhando pela inclusão laboral, de trabalho, social, política na América Latina. A rede latino-americana continua demonstrando que, de forma unida e organizada, podemos trabalhar e podemos fazer todas as mudanças políticas que precisamos fazer na nossa região, mas sabemos que precisamos enfrentar uma cultura machista na política, precisamos enfrentar um montão de religiões que também nos deixam de fora com a sua perspectiva religiosa, o machismo que também quer que sejamos vítimas e que não respeita nenhum dos nossos direitos. E a rede LACTRANS demonstra que com líderes treinadas, preparadas, formadas, com as experiências das líderes trans da América Latina, como eu falei, demonstramos que de forma organizada e unida poderemos enfrentar a discriminação e a violência institucional.
E dessa forma vamos continuar denunciando os governos, vamos continuar visibilizando a pobreza da população trans por causa da ausência do Estado, a falta de saúde integral, a falta de leis que protejam a população trans, e a Rede LACTRANS tem a função de denunciar as violações de direitos humanos na América Latina e no Caribe e poder criar espaços livres de discriminação, bem como leis que as pessoas trans possam, com as que as pessoas trans possam contar para que exista uma democracia real, com igualdade, onde tenhamos acesso a todos os direitos econômicos, sociais, culturais e políticos da nossa região. Isso ainda não é possível na nossa região, mas a rede latino-americana está conseguindo aumentar a visibilização e criar certas mudanças em alguns países. Então, o nosso plano de trabalho é ter uma América Latina e um Caribe livre de discriminações, garantindo acesso a todos os direitos, sem discriminação, com igualdade de gênero. Então, companheiras, vamos continuar avançando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar denunciando os governos que não permitem que realmente tenhamos esses direitos e uma democracia real. Se a população trans não estiver incluída, e se na agenda política dentro do Parlamento Nacional, dentro do Congresso, não haverá democracia real. Quando realmente exista a igualdade de gênero e quando exista igualdade dentro do parlamento, onde as leis são discutidas, será então que a América Latina realmente seja uma região com igualdade. Ainda não estamos aí porque não podemos avançar, porque não existe progresso, porque existe violação dos nossos direitos, perseguição, exclusão social, porque o Estado não fornece acesso, não dá acesso aos direitos que qualquer outro cidadão poderia ter. Temos violação de direitos desde a infância e da adolescência até quando somos idosas. Então, muito obrigada pela sua participação, seu convite, e vamos continuar resistindo, porque o que nós fazemos é resistir. Vamos resistir porque existimos. Então, muita força para a rede latino-americana e do Caribe das pessoas trans. Muito obrigada.